A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, é motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma lição maravilhosa. Lição esta que é a última lição, deste ano, lição 13. Ela foi o dia 26 de dezembro de 2021. Tem por título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Amado, nós vamos estar estudando aqui juntos e vamos ver aqui por que esta gloriosa esperança do apóstolo. O apóstolo estava passando por um momento que talvez muitos hoje, nos dias atuais, estivessem passando. Eles poderiam até desistir de muitas coisas, mas o apóstolo ele via isto como uma gloriosa, como uma glória para ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no textuário vai nos dizer: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Está escrito em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, certo? A verdade prática vem nos dizendo a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé, o amor em esperança. Queridos, aqui nós sabemos que, quando nos fala aqui da gloriosa esperança, louvado seja o nome do Senhor, e aqui vem falando sobre a sobriedade, né, na verdade prática, nós podemos ver que a palavra sóbrio significa moderado, contido no comer, no beber, né? Que não se encontra sob o efeito de bebidas, né, bebidas alcoólicas, e não intoxicado por álcool, isso é estar sóbrio. Então, por isso que o apóstolo ele vem falando aqui, por isso que na verdade prática fala assim que nós temos que estar sóbrio, né? Ouça isso no nome de Jesus, porque a volta de Jesus ela tem que causar esse impacto em nossas vidas, ela tem que trazer disposição para enfrentar, certo? Para exercer também a fé e o amor em esperança. Por isso que Paulo vem falando aos Tessalonicenses, né, no capítulo 5 de primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 8, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, certo? Vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, quando você tem por capacete a esperança da salvação, você suporta, amados, as lutas que se levantam contra ti, você suporta todas as coisas que se levantarem contra a sua vida, porque você está seguro, você tem certeza que a esperança, né, que a salvação, ela é bem maior do que qualquer coisa que você possa passar aqui na terra. Couraça da fé. Vocês sabem que a couraça é uma peça de armadura, né, utilizada pelos cavaleiros de infantes no passado, né? Todo cristão enfrenta batalhas espirituais, por isso, amados, deve ter o propósito, né, de se revestir da armadura de Deus para que haja defesa contra as astutas ciladas do diabo. Se você for lá para Efésios, né, no capítulo 6, aos Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10 e 11, vai nos dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja só, primeiro nós temos que estar revestido, fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Para que esse revestimento, né? Vamos ver aqui, para que esse fortalecimento, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Este é um dos propósitos, que nós temos que estar firmes, nós temos que estar revestidos, nós temos que estar com essas armaduras, certo? Para que nós possamos enfrentar de cabeça erguida, sabendo que nós não estamos lutando contra carne e sangue, sim contra as potestades que se levantam contra as nossas vidas, certo? Então nós temos que estar revestido desta armadura para lutar contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 12, Paulo fala que se faltar essa armadura, amado, nós acabamos lutando contra pessoas, ao invés de lutar contra as astutas ciladas do diabo que fala o versículo 11, que nós acabamos de ler. Então nós temos que ter essas armaduras para nós não lutar, porque tem pessoas lutando contra pessoas, tem gente lutando contra o ser humano, e não é assim que a Bíblia manda. A Bíblia manda nós lutar contra as astutas ciladas do diabo. E Paulo, ele fazia isso com muito prazer, né? Era lutar contra as astutas ciladas do diabo. Paulo enfrentou muitas dificuldades, porém ele nunca desistiu do seu objetivo, que era a coroa da vida que lhe aguardava, como ele vai falar mais para frente. Nós vamos estar lendo aqui, nós vamos estar vendo. Quem tem a couraça do amor não odeia seu irmão, né? Mas ele o ama. Conforme diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6 ao 11, ao qual eu vou fazer questão de ler aqui com você, certo? Essa aqui é uma pré-aula que nós estamos aqui trazendo, e nós vamos estar aqui lendo os versículos que vai vindo aqui, nós vamos aqui estar passando para vocês. Capítulo 2, né, de 1 João, versículo 6 ao 11, nos diz assim, vejam só. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Olha só, este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, vos escrevo novo mandamento, esse aqui é novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há trevas, nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, uma pessoa desta, amados, não tem, ouça isso no nome de Jesus, não tem as armaduras de Deus. Ele não está fortalecido, porque ele está lutando contra a carne, ele está odiando o seu irmão, certo? Então, quem tem a coraça do amor, ele não odeia, mas ele ama ao seu irmão. Ele anda na luz, ele está com Deus e ele suporta qualquer coisa, porque a Bíblia diz que o amor ele suporta tudo. Ouça isso no nome de Jesus. Agora, quem tem a coraça do amor também, amado, perdoa, porque lá em Lucas capítulo 6, versículo 27 a seguir, nós vamos ver isto, né? Lucas capítulo 6, né? Versículo 27 a seguir, nós vamos ver isso aqui também. Vou fazer questão de mostrar aqui que isto era o que Paulo tinha. Paulo tinha a coraça do amor, Paulo tinha o capacete, né, da esperança, ouça isso no nome de Jesus, e por isso ele vem trazendo aqui para nós, são palavras aqui do Senhor Jesus, que vem trazendo aqui para nós esse ensinamento, né? Lucas capítulo 6, versículo 27, vai nos dizer dessa maneira, vejam só. Mas a vós que me ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem,
orai pelos que vos caluniam. Olha só, quem tem a coraça do amor, ele não vai chegar e vai xingar e vai odiar o seu inimigo, não. Ele vai amar os inimigos, aqueles que se declaram inimigos. Ouça isso no nome de Jesus. E isto é o que Jesus nos ensinou, e Paulo também, o apóstolo, ele nos ensina que nós devemos amar, que nós devemos estar revestido com a coraça do amor. Ouça isso no nome de Jesus. Coraça da fé, né? Coraça do amor, tudo isso ele vem trazendo para nós. Essas armaduras que nós vemos agora em Efésios capítulo 6, temos que estar com ela todos os momentos. Veja o versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa que leve também a tua túnica. Veja só, ao que te ferir, esse te ferir na face, oferecer a outra, aqui fala do perdão de Deus, do perdão que você tem para oferecer a essas pessoas. Ouça isso no nome de Jesus. Paulo, amado, não tinha apego nenhum por coisas materiais, não. Paulo, ele foi um homem que sempre ele largou o seu bel prazer, todas as coisas que ele tinha de valioso, para que muitos hoje têm como valioso, né? Então, Paulo largou tudo isso aí para seguir, para entregar-se inteiramente ao Senhor. Então, ele não tinha apego à coisa material, nada era glorioso para ele, senão a gloriosa presença de Cristo, né? Aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos ver isto. Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 9, vejam só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, né, de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Que coisa linda, né? Veja o versículo 9, diz assim: e seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, amado, ele largou tudo aquilo que parecia lucro para ele, para seguir a justiça de Deus, para ganhar a Cristo. Ouça isso no nome de Jesus, como ele diz no versículo 8. Então ele desapegou de todas as coisas terrenas para que ele pudesse ganhar a Cristo. Para que ele pudesse, amado, estar aqui alicerçado no amor do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Quem tem a coraça da fé e do amor, logo tem o capacete da salvação. Você pode passar pelo que passar, pelas lutas, perseguições, certo? Tristezas, amarguras, solidão e etc. Mas espera algo sublime, que é a salvação em Cristo Jesus. Conforme nós podemos ver lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 23 ao 26, né? Você vai ver que está escrito lá também, muito importante para nós estarmos meditando aqui. Romanos capítulo 8, certo? Romanos 8, 23 ao 26, nos diz assim, vejam só, não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, pois nesta esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem. Vejam só, coisa maravilhosa que ele fala aqui aos romanos, ele ensinando para eles como deve buscar ao Senhor, como deve ter o Senhor, né, ter essa esperança, não esperar por coisas que ele já vê, mas esperar pela futura glória que está com Deus. Vejam só, mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Versículo 25. Versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Vocês veem aqui que ele dá aqui uma forcinha, ele dá aqui uma ajuda para que nós possamos, amados, ouça isso no nome de Jesus, esperar a futura glória no Senhor, certo? E não aguardar somente as coisas que nós já vemos aqui na terra, não, mas focar a nossa visão em Cristo, pode ver que Paulo sempre vem trazendo aqui, dando aqui uma força para que nós possamos olhar para o alvo que é Jesus e não para as coisas que são da terra. Devemos nos fortalecer em Deus, como diz em Efésios capítulo 6, né, versículo 10 ao 20, como nós falamos agora, sobre essas armaduras. Estas armaduras, amada, é quem faz você vencer, é quem faz daquela por fé, daquela firmeza de você olhar para Cristo e ver o que você tem para receber lá na frente das mãos do Senhor. Porque se você for olhar, mas somente as coisas daqui da terra, você vai fraquejar, você não vai seguir em frente, porque você não vai ter força para vencer. Se você for olhar para as coisas terrenas, como fez a mulher de Ló, né, olhou para trás, virou uma estátua de sal, e vários exemplos nós podemos citar aqui na Bíblia, ouça isso no nome de Jesus, e acabou se dando mal. Mas nós temos que olhar para as frente, temos que olhar para o alvo que é Jesus. Quem tem a coração da fé e do amor, e o capacete da esperança, né, da salvação, se torna paciente, né? Em Romanos capítulo 5, nós vamos ver aqui, versículo 2, né, de Romanos 5, vai nos dizer: mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, quando nós esperamos na glória de Deus, pela glória do Senhor, nós vamos nos gloriar, nós vamos ficar alegres, nós vamos ficar felizes, porque nós sabemos que a glória do Senhor, ela é quem preenche todo o vazio do seu coração. Ouça isso no nome de Jesus. Romanos ainda, capítulo 12, versículo 12, temos uma passagem também muito interessante aqui, que nós não podemos deixar para trás, né? Que vai nos dizer: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Quem tem essa couraça da fé e do amor, ele aguarda, né? Aguarda com perseverança, com paciência, certo? Ele espera em Deus, certo? E ele persevera na oração, pois ele sabe que algo melhor está por vir. Mesmo diante da morte, querido, Paulo ele estava passando por esses momentos de que ele poderia estar triste, mas não, Paulo estava alegre, porque ele sabia que esse sacrifício ia trazer para ele um resultado muito glorioso para a sua vida, e ele ia poder estar com Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. E quem tem a coraça da fé e do amor, amado, aguarda a volta do Senhor com ânimo. Capítulo 15 de Romanos, versículo 4 e o 13, vai nos dizer, vejam só: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja o versículo 15, vejam só, versículo 13, aliás. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo amor, pelo poder do Espírito Santo. Então, é Deus quem te enche, né? O Deus de esperança vos encha de todo gozo. É essa alegria para você enfrentar as lutas, para você até ser oferecido como um sacrifício, como Paulo estava prestes já a ser oferecido em sacrifício. É esse gozo aqui, é o Senhor quem trazia para ele. Vejam só: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança, pelo poder do Espírito Santo. Então é Ele quem abunda, é Ele quem traz sobre a sua vida essa esperança para você cada dia mais permanecer firme nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na Verdade Prática eu anotei algumas coisas aqui, né, que nós vamos também estar comentando
Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem a volta de Jesus por gloriosa, amado, por preciosa, né? Gloriosa, preciosa, é uma pessoa que tem sobriedade na vida. Tem moderação para responder, não é extravagante com nada, não se embriaga, né, com o vinho que há contendas. É, tem disposição para exercer a fé e o amor em esperança, conforme está escrito lá em Gálatas, né? Se você for lá para Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, você vai ver que nós temos aqui uma extraordinária palavra aqui maravilhosa para nossas vidas. Gálatas 5,16, que nos diz assim, vejam só. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei a consciência da carne. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Antes opõe-se um ao outro, para que não faça o que quereis. Certo? Então nós temos que andar em espírito. Porque quando nós andamos em espírito, amados, nós não vamos ter tempo para estar com picuinha, com... Não, nós vamos estar sempre firme, olhando para frente, olhando que a volta de Jesus é mais... Que o que nós passamos aqui na terra não há de se comparar com o peso de glória que nós temos de receber lá na glória. Nós pensarmos sempre dessa maneira, jamais nós vamos desistir das tribulações, das perseguições, daquilo que nos rodeia, de tantos males que nos rodeiam. Versículo 22 ainda de Gálatas 5 vai nos dizer assim, vejam só. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, vejam só. Então, se nós andamos com esse desejo de fazer isto, de praticar isso aqui, né, a bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, nós vamos cada vez nos aproximar de Cristo e nós vamos ter essa força, essa fé, essa esperança de aguardar um dia a volta do Senhor, alegres, né? Venha o que vier e nós jamais vamos desistir. A mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Você acha que é fácil a pessoa crucificar a sua carne? Né? Mas Paulo ele fez isto, amados, com muito prazer. Ele crucificou a sua carne, ele não sentia prazer nas coisas terrenas, né? Porque versículo 25 diz, se vivermos no Espírito, andais também no Espírito, não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, esse é quem tem a sobriedade, quem tem aqui a volta de Jesus por gloriosa, por preciosa às suas vistas, ouça isso no nome de Jesus. Eu quero dizer que a pessoa que está morto, querido, ele não reage a nada. E nós já morremos com Cristo, conforme diz Romanos capítulo 6, né? Versículo 7 a seguir, né? Você vai ver que nós já morremos com Cristo, então nós não vamos mais reagir a nada que venha se levantar contra as nossas vidas para atrapalhar a nossa caminhada. Ouça isso no nome de Jesus. Porque eu vou te falar que o inimigo ele usa diversas maneiras para querer tirar você do caminho, querer tirar você do alvo, que é Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Que vai dizer assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com certeza, você não vai estar reagindo a pessoas que vêm querer tirar você, né, te atribular, trazer algo para perturbar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para a introdução. A última ligação, a última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra, certo? Essa esperança é a fonte da força dos fiéis, né, que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. É o que diz aqui, né, na introdução.
Amados, nós não podemos de maneira nenhuma perder a esperança do céu, certo? Mesmo que tudo pareça estar contra você, lá em 2 Coríntios, né, capítulo 6 do segundo livro de Coríntios, você vai ter um versículo aqui que está muito explícito para nós, né? Que é muito bom, capítulo 6 de 2 Coríntios. 2 Coríntios diz assim, capítulo 6, versículo 4, ouça isso no nome de Jesus, ao 10, né? Diz assim: Antes, como ministro de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido e na palavra da verdade, certo? No poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, louvado seja o nome do Senhor. E ainda continua aqui até o versículo 10. Por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja só, se você tem a Jesus Cristo, se você tem a Deus na sua vida, você possui tudo. Mesmo que pareça que você não tem nada, mas você é uma pessoa que tem tudo, porque você tem a presença de Deus na sua vida. E era isso que Paulo se sentia, querido. Mesmo contra, né, passando pelo que ele passava, mas ele se achava uma pessoa farta de tudo, porque ele sabia em quem ele tinha crido e sabia para onde ele estava indo. Paulo, na verdade, ele teve aquela visão no caminho de Damasco e foi mostrado todo o mistério que o Senhor Jesus Cristo quis mostrar para ele. Paulo foi arrebatado até, né, o terceiro céu. Ele viu todas as glórias que lá esperava ele quando ele partisse daqui dessa vida. Então Paulo, amado, ele tinha uma certeza, ele tinha uma segurança, ele tinha uma esperança de que depois da morte ele iria para aquele lugar que ele já havia visto, certo? Quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele sabia muito bem o que lhe aguardava. Por isso nós também devemos saber o que nos aguarda lá é bem maior do que qualquer sofrimento que nós passamos aqui na terra, ok? Certo? Então, os discípulos, amado, eles foram presos e açoitados, porém não ficaram tristes por isso, não. Pelo contrário, eles se alegravam, né? Conforme diz lá em Atos, que eles se alegravam, Atos 5, versículo 17, 18, né? Vai lá, versículo 40, 42. Eles se alegravam por passar perseguições, por passar tudo aquilo ali. Atos capítulo 4, também versículo 23 e 24, vai nos falando, certo? Que eles passavam por tudo isto, mas eles passavam alegres, porque eles sabiam, amados, para onde eles iam. Eles andaram com o mestre, eles tinham o mestre, certo? E teve aquela promessa de quando o Senhor Jesus Cristo estava subindo, sendo ascendido ao céu, e aqueles anjos aparecem para ele e falam: varões, varões, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram ele subir, esse mesmo Jesus vocês vão ver ele descer. Então, queridos, eles sabiam que para onde ia, que o lugar deles já estava preparado, que o Senhor Jesus Cristo já havia deixado isso aí tudo já escrito para eles, né? Falou, enquanto ele andou aqui com ele instruiu, ele falou de todas as maravilhas, todas as bênçãos que eles iriam receber se eles permanecessem até o final lá no céu. É muito bom, amado, pensarmos na glória futura, né? Para termos focos, para ter forças, para prosseguirmos, né? Lá em Romanos capítulo 8, voltando aqui um pouquinho, né? Nós estamos aqui em Coríntios, Romanos capítulo 8, né? Versículo, deixa eu me ver se eu me lembro aqui agora, versículo 26 e o 27, né? Louvado seja o nome do Senhor, vai nos dizer assim: da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, vejam só,
Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Nós até já lemos essa passagem. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Então é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá forças, certo? Né? Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós pensamos na glória futura, se nós temos comunhão com Deus, se nós estamos sempre pensando na glória futura, então Ele nos dá força para nós prosseguir, Ele nos ajuda na nossa caminhada, Ele nos dá esperança, né, conforme nós já lemos aqui, é Ele que enche de gozo a nossa alma para que nós possamos estar esperando com paciência essa gloriosa volta do Senhor Jesus. Queridos, nós não podemos olhar para o futuro crendo nós podemos olhar para o futuro, né, crendo na glória que havemos de ser revelado. Nós temos que olhar para essa glória, conforme eu já falei, né, em Romanos 8, 15, 18, 19, vai nos dizer que, vejam só como é que diz aqui, vamos ler, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, vejam só, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então nós temos que ter esta ardente, certo? Essa é aguardar, ouça isso no nome de Jesus, essa volta do Senhor Jesus Cristo ardendo no nosso coração cada dia. Ouça isso no nome de Jesus. E pensando que a glória que nós temos para receber lá em cima não há de se comparar com as aflições deste tempo presente. Não há tempo para nós estarmos preocupados com coisas terrenas, não, porque nós temos uma mansão preparada por Deus lá na glória. A Bíblia diz que se a nossa casa terrena se desfizer, nós temos uma mansão preparada no céu, feita não por mão humana, mas essa casa é uma casa eterna, está preparada desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito interessante, queridos. Muito bom quando nós paramos para pensar na glória futura. As lutas nos servem para nos alavancar para a frente, né? E não para parar. Tem pessoas que estão enfrentando lutas, já pensam logo em desistir, pensam logo em parar e por aí se vai. Mas as lutas têm que alavancar nós para frente. Quando você toma um topão, você dá uma topada numa pedra, a tendência é você correr para frente. Assim é as lutas nas nossas vidas que se levantarem contra nós, nós temos que nos levar para frente e não regredir. Veja só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 35 a seguir. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? Ele faz uma pergunta. Ele pergunta, a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ouça isso no nome de Jesus. Então nada pode nos separar do amor de Cristo, ouça isso no nome de Jesus. Nada nessa vida, a perseguição, a fome, a nudez, nada pode separar do amor de Cristo, ouça isso no nome de Jesus. Amado, o Espírito Santo, querido, ele nos fortalece, ele renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Herança significa um legado, algo que recebemos de nossos pais, né? Ou de alguém, né? Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5, nós vamos ver aqui, que é muito interessante, nós lemos esse versículo também. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o 5, ouça isso no nome de Jesus, nos diz assim, olha: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 4.
para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, guardada nos céus para nós. Olha o versículo 5. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, o Senhor Jesus, amado, ele nos deu essa herança com Deus. Veja só, versículo 4, para uma herança incorruptível, certo? Então nós temos essa herança com Deus. O Senhor Jesus Cristo deixou para nós esta herança, a qual nós vamos desfrutar dela, e não vale a pena nós parar na caminhada, nós parar na jornada, porque nós temos que estar olhando para esta herança, que é incorruptível, ouça isso no nome de Jesus, que é incontaminável, que é inacessível, está guardada. Aonde que está guardada? Agora veja só, para onde nós devemos olhar. Está guardada nos céus para nós, para vós. Então nós não devemos parar e ficar focado nas coisas aqui da terra, porque se nós fizermos isso, amado, nós vamos desistir desse nosso sacrifício. Paulo, ele não olhou para as lutas, mas ele estava sendo oferecido em sacrifício, ouça isso no nome de Jesus, mas ele estava feliz com a gloriosa esperança no futuro que ele estava vendo, ouça isso no nome de Jesus. Portanto, você deve também fazer isto, esperar com paciência, ouça isso em nome do Senhor Jesus, para que você possa subir e estar com o Senhor naquele grande dia. Temos que escolher tomar posse dessa herança. Tudo muda em nossas vidas, querido. Por isso, chegou o momento de nós parar de murmurar e ficar choramingando pelos cantos, né? Falando, ó vida, ó desgraça que eu vivo. Não. Chegou o tempo de nós tomarmos posse dessa vitória, dessa herança que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou para nós aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos levantar a cabeça, né? Aí fica mais fácil, fica muito mais fácil, né, enfrentar os problemas de cabeça erguida, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. Em cabeça erguida, quando nós pensamos nas coisas de cima, conforme está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 5, né? Que diz, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra e tal, e por aí se vai. Quando nós pensamos nas coisas lá de cima, como Paulo estava fazendo, Paulo estava pensando, e ficou mais fácil de ele suportar as dores que ele já estava vindo, que ele estava vendo pelo Espírito Santo, que foi revelado com certeza ali para o Paulo, do que ele iria passar, da maneira que ele ia ser morto, né, sendo sacrificado como sacrifício, né, ouça isso no nome de Jesus. Então ficou mais fácil quando ele pensava nas coisas de cima, ele suportar as lutas, as perseguições, as calúnias, tudo aquilo que falaram de Paulo, ele estava de cabeça erguida, porque ele estava pensando que se ele... Ou você acha também que Jesus não teve várias oportunidades de parar pelo caminho e dizer assim, não quero mais ir em frente. Mas ele foi até a morte de cruz, para salvar a minha e a tua vida. Assim, porque ele sabia que ele veio para cumprir essa missão. Paulo também aqui estava incumbido de fazer essa missão, de completar essa carreira, como ele fala, acabei a carreira e guardei a fé, né? Nós vamos ver aqui mais para frente. Então Paulo estava de cabeça erguida, Paulo estava enfrentando tudo que viesse, porque ele sabia que o morrer para ele era lucro, era ganho, estava com Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. E como será que nós estamos passando as lutas? Como será que nós estamos enfrentando as calúnias, as blasfêmias, tudo que inventam contra nossas vidas? Será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos levando o amor de Cristo a essas pessoas que estão nos caluniando, conforme nós já lemos aqui, que devemos orar pelos nossos inimigos, né? Fazer o bem àqueles que nos perseguem? Louvado seja o nome do Senhor. Pensamos na nossa morada no céu, para não querermos ficar aqui. Nossa casa no céu, amados, conforme diz lá em 1 de Coríntios, capítulo 5, 1 e 2, nós vamos estar lendo aqui, eu gosto de estar trazendo aqui os versículos,
Eu falei 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, nos diz assim: sabemos que se a nossa casa, eu até já citei aqui, se a nossa casa terrestre, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, quer dizer, não feita por mãos humanas, né? E essa casa é eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revelada a nossa habitação, que é do céu. Então a nossa habitação, querido, não pode ser a nossa preocupação não pode ser na habitação aqui da terra. É bom ter uma casa chique, claro. É bom ter algo que alguém vai, nossa, sim. Mas o nosso foco, amado, não é essas coisas, não. Aqui Paulo ele fala que se a sua casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos que ter a certeza que nós temos uma casa, um edifício, não só uma casa, mas um edifício, uma casa não feita por mãos, né? Mas essa casa feita no céu, uma casa eterna, desde a fundação do mundo, ouça isso no nome de Jesus. Isso é maravilhoso para nós pensarmos no que nos aguarda, para nós pensarmos naquilo que está nos esperando para nós chegarmos lá. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amado, que nós possamos pensar dessa maneira, pensar na nossa casa, na nossa morada, no nosso edifício que nós temos lá. Devemos aquietar a nossa alma, é claro, e esperar em Deus, sim, e termos a certeza da nossa salvação, conforme o Salmo 62 vai nos dizer, Salmo 62, versículo 5 ao 7, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que pensar, né? Devemos aquietar a nossa alma, e não viver nos preocupando com... Não, veja só o que diz Salmo 62, 62, versículos 5 e 7, 5 ao 7. Ó minha alma, espera somente em Deus, dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é ele a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, o meu refúgio estão em Deus. Vejam só. Então nós temos que estar esperando em Deus, amado, porque nós sabemos que está lá. A nossa salvação está em Deus, não é, em ser humano. Pelo contrário, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, não é verdade? Mas nós temos que confiar em Deus, a esperança tem que estar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança é o que alimenta a nossa vida, né? Alimenta a nossa vida diariamente. A esperança corresponde à aspiração de fidelidade. Existe no coração de cada pessoa, né? Interessante observar isto, que quem perde a esperança mais profunda, né? Perde o sentido da sua vida. Sem esperança, viver não tem sentido. O próprio antônimo, né, dessa palavra é desespero, ou melhor, a perda quase que em estado definitivo da, da esperança. Esse desespero é capaz de corrigir, né, de corroer, aliás, de correr o coração. A esperança é a vacina contra o desânimo e contra a possibilidade de invasão do egoísmo, porque apoiados nela, dedicamos-nos à construção de um mundo melhor. A perda da esperança, amado, endurece nossos sentimentos, enfraquece nossos relacionamentos, certo? Deixa a vida cinza, fazendo-a perder parte do seu sabor. Porém, todos os dias somos atingidos por inúmeras situações. Ouça isso no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, amados, aqui podem nos desesperar, né? Se a gente aqui somos atingidos, né, por inúmeras situações que podem nos desesperar. A esperança é o combustível da vida
e a força de mantê-la viva não prender os olhos nas tragédias, pois a cada desgraça que contemplamos, corremos o risco de perder o combustível, né? Combustível que existe na vida, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós perder essa esperança, nós perdemos esse combustível, essa força de estar lutando, ouça isso no nome de Jesus. Existe na mitologia grega, né? Presença de uma figura interessante, uma ave chamada Fênix, né? Que quando ela morria, ela entrava em autocombustão. Isso é uma história, né? Da mitologia lá. Ela entrava em combustão. E passado algum tempo, é, ela se renascia das próprias cinzas. A fênix é o mais belo de todos os animais fabulosos, simbolizava a esperança e a continuidade da vida após a morte. Revestidas as cores do sol nascentes, né, possuía uma voz melodiosa que se tornava triste quando a morte se aproximava. A impressão causada em outros animais por sua beleza e tristeza chegava a, a lhes provocar a morte. Nossa vida passa por esse processo, né? Várias vezes num único dia, ou seja, sair das tragédias para contemplar a beleza que não morreu. A vida que existe ainda, como fazia essa ave, né, mitológica, alguns historiadores dizem que o que traria a fênix de volta à vida seria somente o seu desejo de continuar vivendo. Depois de completar 500 anos, elas perdiam ali o desejo de viver, e aí, se morressem, não mais reviviam. O desejo de continuar a viver era sua paixão pela beleza, que é a vida. Ouça isso em nome de Jesus. Vida sem esperança, amado, perde o sabor. Sem sabor é vida sem perspectiva. Quem cansou de tentar, cansou de lutar e desistiu de tudo, uma vida que apenas espera o seu fim, por pensar que nada que se faça pode mudar coisa alguma. Quem perdeu a capacidade de sonhar, viu o desejo de felicidade, né, confundiu-se com a utopia. Felizmente, não existe motivo para desanimar. Lembrando lembrando as palavras de São Paulo, né? Louvado seja o nome do Senhor. A esperança não decepciona, conforme nós vemos lá em Romanos 5, versículo 5. Não falamos aqui de qualquer esperança, mas da autêntica esperança que não se apoia em ilusões, em falsas promessas, que não seguem, né? Que não segue uma ilusão popular, em que tudo se explica. A esperança verdadeira, amado, vinda de Deus, é uma atitude muito realista, que não tem medo de dar às situações seu verdadeiro nome e tem sempre Deus como fator principal. Ouça isso no nome de Jesus. Não tem medo de rever as próprias posições e mudar o que deve ser mudado. À medida que perdemos ilusões e incompreensões, temos o espaço real no qual pode crescer a esperança, que nada mais é do que a certeza de que tudo pode ser melhor do que aquilo que já vemos. O desejo de caminhar na direção da vida, né? Atraídos pela sua beleza, que no momento pode somente ser sonhada. É contemplada ali pelo coração. O homem pode ser resistente às palavras, ser forte nas argumentações, mas não sobreviver sem esperança. Certo? Vocês entenderam aqui? O homem pode ser resistente às palavras, forte nas argumentações, mas não sobreviver sem esperança. Ninguém vive se não
se não tiver esperança. Ninguém vive se não tiver essa esperança. Né? Se não esperar, né? A pessoa não vai viver se não esperar por algo bom que seja bem melhor do que aquilo que já conhece, né? Já possui ou já experimentou. Deus alimenta a nossa vida por meio da esperança. Ouça isso no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no tópico 1, engrandecido é o nome do Senhor, nós vamos ver aqui, ó. Tópico 1. A consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício, né? 2 Timóteo 4, versículo 6. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo que fez sentir, o Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de haver, né, de que haveria de padecer pelo nome de Jesus, não permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontramos por meio da morte, por intermédio do Espírito Santo. Nos preparamos para esse tempo em esperança. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, amado, Paulo já havia sido revelado pelo Espírito Santo sobre a sua partida e a maneira de como ele iria partir. Nem a Bíblia, nem outra história qualquer conta explicitamente, né, como ou quando Paulo morreu. De acordo com a tradução de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, Paulo foi decapitado em Roma, né, durante o reino do imperador Nero, em meados dos anos 60, na abadias, né, das Três Fontes, que em italiano significa Três Fontane, ouça isso no nome de Jesus. Assim como Cristo foi abandonado, né, nós vamos ver lá em Mateus capítulo 26, versículo 31 e o 56, quando ele foi preso, quando pegaram ele, os discípulos deixaram, né? Está escrito lá, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também foi abandonado aqui em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e o 18, ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, 16 e 18 diz assim, vejam só. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Então aqui a gente vê que Paulo também ele foi abandonado pelos seus homens que estavam ali com ele, ouça isso no nome de Jesus. Mas ele jamais, mesmo seguindo o seu caminho sozinho, ele não esqueceu os preceitos, o caminho do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui, tópico 1, segundo subtópico, né? Segundo subtópico do tópico 1. Combati o bom combate. Em 2 Timóteo 4, 7, né? Agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco até o momento próximo de sua morte. Muitas experiências ocorreram na sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiça, plantações, né, e confirmações de igreja. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos nós combatendo, amados? Essa causa é a nobre causa do Evangelho?
que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Ouça isto em nome de Jesus. Aqui ele fala combati o bom combate, né? Capítulo 4, versículo 7. O que vem a ser batalha espiritual. Trata-se do embate entre o bem e o mal. A Bíblia, amado, ressalta essa realidade mostrando que existem dois polos que se contrapõem, né? Entender como devemos combater o bom combate, escolhendo o lado certo da guerra, né? É uma forma de proteção que pode e vai nos livrar de muito mal, né? E sofrimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Embate, primeiro aqui, embate. Ato de embater, choque, colisão, né? Impacto, percussão violenta, né? Madeira, vento, né? Vento fresco vindo do mar, contratempo, dificuldade e por aí se vai. Então, amado, esse era o embate que, que Paulo estava sempre enfrentando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Combati o bom combate, né? Louvado seja o nome do Senhor. Implantações de igrejas, tudo isso aqui o Paulo foi experimentado. Muitas experiências ocorreram na sua vida, né? É notória a total entrega do apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Que combate estamos nós combatendo? Será que nós estamos combatendo o bom combate, como Paulo fala em suas palavras? Louvado seja o nome do Senhor. Em uma carta anterior também a Timóteo, Paulo ensina: busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Por isso devemos nos aproximar de Deus, vigiar e orar, manter a fé e procurar levar uma vida que no final nos permita dizer, como Paulo, combati o bom combate. Ouça isso em nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, né? Na tradução NVI, diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Né? Nova versão internacional. Na ARC, né, Almeida Revista Corrigida, fala: acabei a carreira, né, e guardei a fé. Na ARA, Almeida Revista e Atualizada, nos fala: completei a carreira e guardei a fé. Será que nós estamos completando a nossa carreira? Ouça isso no nome de Jesus. Será que nós estamos terminando a nossa carreira ou estamos deixando algo para trás que precisa ser revisto? Louvado seja o nome do Senhor. Combati o bom combate. Paulo se considerava um soldado a serviço de Jesus, né? Aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo ele se considerava um soldado, como ele mesmo diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então aqui ele se sentia, né, que na verdade nós somos um soldado de Cristo, ele se sentia um soldado de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora Paulo estava chegando ao fim de seu serviço militar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seguir a Jesus, amado, é entrar em batalha, combatermos o pecado em nossas próprias vidas. É contra as forças do diabo nesse mundo. Nossa missão é conquistar, né, fazendo crescer o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Mas não combatemos sozinho. Em Jesus, a vitória já está garantida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, saiba de uma coisa, que você vai entrar numa batalha de pessoas que acham que andar com Jesus é só mar de rosa, não vai ter perseguição, não vai ter luta, não vai ter nada. A Bíblia diz que no mundo tereis tribulações, vai ter ano, porque Jesus venceu o mundo. Então nós vamos entrar numa batalha, nós vamos entrar numa luta que nós temos que estar preparados, temos que estar olhando para a cidade a qual nós temos lá o edifício no céu, porque se não for assim nós não vamos vencer, nós vamos nos embaraçar
aqui nessa vida, ouça isso no nome de Jesus. Mas se você está com Jesus, amado, sabe, você não está sozinho e a vitória é garantida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo reconheceu que sua luta tinha sido boa. Foi difícil, mas ele lutou pelas coisas certas e não desistiu, certo? Jesus o ajudou e o propósito dele aqui, e o apóstolo combateu o bom combate, e ele conseguiu. Ouça isso no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Aí ele fala aqui ainda, né? Terminei a carreira, né? Terminei a corrida e acabei a carreira. Paulo também, amado, ele comparou a vida com uma corrida no final. O vencedor recebe um prêmio. Paulo se considerava um vencedor. Junto com todos que seguem Jesus, ele estava chegando ao fim da corrida e estava pronto para receber o seu prêmio. Quem quer vencer uma corrida precisa de esforço e preparação durante a corrida, não é verdade? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Precisa desse esforço e preparação. Então, durante a corrida vem o cansaço, mas não podemos desistir. Antes de chegar à meta, né? Conforme está escrito aqui em 2 Timóteo 2:5, né? Louvado seja o nome do Senhor, diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Então, se você não lutar legitimamente, querido, você não vai ser coroado. Então, aqui é uma corrida que você tem que estar todos os dias colocando isso na sua cabeça. Eu tenho que chegar na meta, tenho que chegar até a reta final. Louvado seja o nome do Senhor. A vida nem sempre é fácil, mas nós temos uma meta, né? Jesus. Não vivemos sem alvo. Nosso propósito é chegar ao fim da vida, prontos para uma eternidade junto com Jesus. Estevão também, amado, no final da sua carreira, ele viu os céus abertos. Isso lhe dá ânimo para não desistir. Lá em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, ele via ali os céus abertos, né, pessoal apedrejando e tal. Ele ainda perdoa, até pede para Deus perdoar a quem fazia toda aquela maldade com ele. Ouça isso no nome de Jesus. Quem tem essa certeza, quem vê os céus abertos, quem vê a glória futura, não desiste por nada. Ouça isso no nome de Jesus. A Iranha fala: guardei a fé. Paulo vivia pela fé. Ele enfrentou muitas dificuldades e muitos sofrimentos, mas ele agarrou-se, né, firmemente à sua fé. E pela fé, ele viu muitos milagres e conseguiu superar as dificuldades. Foi a fé em Jesus que sustentou Paulo ao longo de toda a sua vida. E foi sua fé que lhe deu a certeza da recompensa que se aproximava, conforme nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos diz assim: pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então ele luta, ele lutou, ele não desistiu, ouça isso no nome de Jesus. A fé é essencial na vida cristã. Pela fé temos a segurança da vida eterna e sabemos que Jesus nunca vai nos abandonar. Guardar a fé é sabermos que já somos vitoriosos e encontrarmos, né, coragem para enfrentar todas as dificuldades. Pela fé encontramos paz em meio às adversidades, porque confiamos no amor de Deus. A fé é preciosa e precisamos preservá-la, certo? O desafio para combater o bom combate, Paulo estava chegando ao fim do combate, né? Mas ele deixou-nos um desafio: continuar o combate. Enquanto estamos nesse mundo, ainda temos combates e lutas para vencer. Deus recompensa aqueles que têm fé e não desistem de seguir Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor.
1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Vejam só o que vai nos dizer aqui. 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé, né? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Veja que ele está aconselhando nós aqui: combata o bom combate da fé. Toma posse. Agora ele fala, toma posse da vida eterna. Eu já estou tomando posse ele quis dizer aqui, lá em 2 Timóteo 4, ele diz assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, você também tem que ficar firme, né? Combata o bom combate. Veja só. Combata o bom combate da fé, toma posse. Agora toma posse da vida eterna. Quando você combater tudo isso aí, você agora pode tomar posse da vida eterna, que agora está garantida em Jesus. Ouça isso no nome do Senhor. Então, Hebreus capítulo 12, né? Versículo 3 e o 4, também vai nos dizer, vejam só o que vai nos dizer aqui, 12, versículo 4, 3 e o 4 de Hebreus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então, nós temos que ir até o fim, não podemos desfalecer, não podemos parar. Versículo 4. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, nós temos que combater até o sangue, combater contra o pecado, certo? Não devemos jamais querer pagar para ver. Nós temos que ir até o final, não parar, porque a vitória, como já falei, está no final. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos continuar aqui com o subtópico 2, né? Do tópico 1 ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Em Paulo nós podemos ver um exemplo de um cristão vitorioso. Ele guardou a fé, correu para a meta e combateu o bom combate, certo? No fim da sua vida, ele sabia que tudo, certo, tinha valido a pena e que o melhor ainda estava por vir. Da mesma forma, se nós não desistirmos, também poderemos chegar ao fim da vida com essa certeza e esperança. Então, Paulo aqui ele já tinha enfrentado tudo que ele tinha enfrentado, certo? Mas ele sabia que valeu a pena. Ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, ele vê que tudo aquilo que ele passou valeu a pena, porque ele estava vendo agora a sua coroa, a sua vitória no final. Ele estava recebendo aqui o seu prêmio, né, como atleta, como ele falou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena nós lutarmos com certeza, né, e esperança no Senhor Jesus. Vamos ver aqui coisa que o apóstolo teve que combater. Paulo teve que combater o preconceito, certo? O preconceito do povo, que não acreditavam nele, né? Conforme nós vamos ver lá em Atos capítulo 9, versículo 19, né? 21, 22, 26. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5. E Paulo passou por muitas dificuldades, mas foi firme até o fim. Lá em Atos 16, versículo 16, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Paulo ele passou a coisa que muitas pessoas hoje em dia estão desistindo com coisas menos do que isso que ele passou. 16, versículo 16 assim, vejam só. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, louvado seja o nome do Senhor, o qual dava grande lucro a seus senhores. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, aqui nós estamos vendo aqui que Paulo ele passou, enfrentou até isso aqui também, ele combateu essas coisas aqui, essas heresias dessa pessoa que estava tentando desvirtuar Paulo do caminho para fazer com que ele desviasse, que ele esquecesse o caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que nós estamos agindo como Paulo ou estamos deixando o velho Adão se levantar? Lá em Efésios capítulo 4, né? Versículo 22 ao 24. Louvado seja o nome do Senhor.
Ouça isso no nome de Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 22, nos diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós temos que deixar os embaraços, nós temos que correr para essa vitória, para chegar no final, nós podemos estar agradecendo a Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, conforme diz lá em 2 Coríntios 5,17, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda perdoar até os nossos inimigos, então são coisas que nós temos que combater, amados. Essas coisas, e amá-los, nós temos que amá-los, conforme diz lá em Lucas 6, 27 ao 29. Em 2 Coríntios 11, 16 ao 33, Paulo passa por provações, certo? Os 10 maiores sofrimentos do apóstolo Paulo, amado, está, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos ver aqui, ele passou por muitas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos vendo que Paulo ele passou por várias coisas, mas ele teve que combater todas as coisas, todos os inimigos. Ouça isso no nome de Jesus. Foram coisas que ele enfrentou que talvez nós não aguentaríamos passar. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vamos estar vendo aqui os 10 piores sofrimentos do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ver aqui, procurando aqui o engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vejam só, os 10 piores sofrimentos de Paulo que mostram que ser cristão não é brincadeira. Vejam só. Tudo, amados, que nós... Olha, vejam só. Primeiro, Paulo teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Certo? Você vai ver isso em 2 Coríntios 11, 32 e 33. Aqui nós vemos que Paulo teve de sofrer humilhação, certo? De ser içado por uma janela de uma muralha como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz de governantes injustos que queriam sua cabeça. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 13, versículos 50 e 51, nós vemos uma conspiração entre os judeus, né? Mulheres e homens de alta posição da cidade para expulsar Paulo da cidade pelo simples fato de ele estar expondo o evangelho naquele lugar e estar havendo conversões. Vejam que coisa que ele passou. Terceira, né, sofrimento que ele passou, foi apedrejado quase até a morte em Listra. Em Atos capítulo 14, versículo 19, nós vemos aqui que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado ali por essa multidão e provavelmente tenha desmaiado. Fato esse que faz a multidão achar que ele estava morto. Outra coisa que ele passou também, né, quarta, na Macedônia ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Em Atos capítulo 16, versículo 23 e 24, nós vemos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos que a exploravam. Por isso foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. Ouça isso no nome de Jesus. Quinta coisa que ele passou, ele foi perseguido pelos judeus.
de Tessalônica, porque pregou em Bereia. Em Atos 17, 13 e 14, vemos que Paulo sofre perseguições dos próprios judeus apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Por causa disso, mais uma vez, teve de fugir desses judeus que queriam a sua morte. Sexta coisa que ele passou, o sofrimento que ele passou, ao pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Em Atos capítulo 19, versículo 23 ao 26, alguns ourives, temendo ficar sem seu lucro por produzirem imagens de deuses para adoração, incitaram grande tumulto contra Paulo e outros discípulos, o que fez a estadia de Paulo nessa cidade ainda mais perigosa. Quinto perigo que ele passou, em Jerusalém é acusado, certo? Injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase morto. Em Atos capítulo 21, versículo 27 ao 31, mais uma vez os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo, levando um grego, foi Trófimo, até lá. Eles incitam as pessoas e Paulo é arrastado para fora do templo, espancado e quase morto pela multidão. Oitavo perigo, ele é preso e enviado a Roma, sofre um naufrágio em Mileto e por aí se vai. Em Atos 27, 13 ao 20, Paulo injustamente é preso, é levado de navio até Roma, onde teria uma audiência sobre sua prisão injusta. No caminho, o navio dele sofre um grave naufrágio devido a uma tempestade. Ouça isso no nome de Jesus. E você que você está suportando para dar testemunho do nome de Jesus. Nona, perigo que ele passou aqui, o nono, na ilha de Malta, é picado por uma cobra venenosa. Em Atos 28, versículo 3, vemos que após se recuperar do grave naufrágio, Paulo é picado por uma cobra venenosa que estava escondida entre os gravetos que ele pegava para fazer uma fogueira. Felizmente ele não morreu, graças a Deus. E décimo, que ele passou, que ele enfrentou, a dificuldade, a décima coisa, ele foi decapitado por Nero em Roma. Apesar, da Bíblia não narrar esse fato, a tradição sobre a morte de Paulo diz que ele foi decapitado por Nero por volta do ano 60 ou 68 depois de Cristo, o que é bem provável que já que o imperador Nero foi um dos mais cruéis, governante de todos os tempos, evidentemente o sofrimento que Paulo passou foram ainda maiores do que esses 10, listados. Ele teve de suportar um espinho na cruz, na carne, em 2 Coríntios 12, versículo 7, teve que se separar de amigos queridos por causa do ministério, em Atos 20, versículo 22 a 23, e por aí se vai. A vida cristã, amado, não é brincadeira, mas também é o melhor caminho de Deus. Ainda que o mundo se levante contra esse caminho e desencoraje todos nós a seguir, que possamos nos espelhar em Paulo, um grande homem de Deus que não se abateu pelos sofrimentos do caminho. Então nós devemos estar cada dia nos assegurados de que Deus, Ele é a nossa recompensa, que no final nós vamos ter essa gloriosa recompensa que é a morada eterna com o Senhor Jesus Cristo. Paulo se gloriou, amado, nas tribulações, em Romanos capítulo 5, versículo 3, Romanos 8, 35 e 37, Paulo combate a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em Atos capítulo 5, versículo 41, mostra que devemos nos considerar dignos por sofrer humilhação por causa do nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 29, Filipenses 2, 17 e 18, 2 Coríntios 4, 17, Paulo se fortalece em pensar no que lhe aguarda no céu. Devemos seguir o exemplo de Paulo. Vamos nos autoexaminar. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso é o nome do Senhor para todo sempre. Nada é mais forte do que o exemplo. Nada é mais forte, veja só,
Que frase linda que eu achei. Nada é mais forte do que o exemplo. Por meio de sua atitude, né, Gandhi, né, demonstrou a força de um bom exemplo. Não adianta falarmos algo ou indicarmos o comportamento correto a alguém sem que a pratiquemos em nossas vidas dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, nós temos que estar sempre, cada dia, nos corrigindo e pensando aqui no tudo que Paulo passou por amor a Cristo. Subtópico 3, né, do tópico 1 ainda. Em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, Paulo nos incentiva a correr até o fim, sem desistir de amar a vinda do Senhor até o fim. Em Gálatas 6, 9, ele fala que não podemos desfalecer ou desistir para colhermos no tempo certo. Em 1 Coríntios 15, versículo 58, ele fala da carreira da fé. O final, permanecer firmes, né? Ser firmes, constantes na obra do Senhor, porque a nossa obra tem uma recompensa, né? Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, ele fala, 13, né? Ele fala: quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Em Hebreus 12, versículo 3 e 4, o escritor fala que para não nos fatigar, nem desanimar, ele fala que as provas revelam o amor do Pai. O versículo 4 nos fala que temos que combater o pecado, temos que resistir até o sangue, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos 2 e 7, fala-nos que ele concede vida eterna aos que correr com perseverança. Em 1 Pedro 4,19, fala para nós seguir praticando bem. Seguir, quer dizer, não parar, seguir sempre, certo? Praticando bem. Então, aqui ele vem trazendo aqui esse exemplo de carreira para nós não parar. A fé do apóstolo permaneceu pujante, né? Pujante que significa tem poderio, fé poderosa, certo? Que tem grande forças, possante, né? Fé forte, louvado seja o nome do Senhor, robusto, certo? Então ele permaneceu pujante, ouça isso no nome de Jesus. Quando temos essa fé, fica mais fácil enfrentar as circunstâncias com atitude serena. Ouça isso no nome de Jesus. Mesmo sem poder evitar a morte, mas enfrentar com confiança, né? Sabendo para onde nós vamos. Ouça isso no nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 e Filipenses capítulo 1, versículo 23. Eu estou correndo aqui, não estou lendo porque vai demorar mais e nós vamos já terminando porque já está ficando longo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subtópico do tópico 2, dessa lição 3 que nós estamos vendo. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo aqui este subtópico 2, né? Primeiro subtópico do tópico 2. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia uma conjunção, mas, para retornar à ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 5, certo? De 1 Tessalonicenses, ele inicia com uma conjunção. O que é uma conjunção? Significa uma ligação com o capítulo 4. Então, é uma continuidade do capítulo 4, né? O capítulo 5 é uma conjunção, é uma ligação, certo? Do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses.
né? Está ligado ao capítulo 5, capítulo 4, certo? É uma continuação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Continuidade aqui do capítulo 4, assunto da parousia. O que significa parousia? Significa religião, crença no regresso de Jesus Cristo no final dos tempos para o cumprimento do juízo final. Crença na segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico 2, né? Segundo subtópico do tópico 2. As suas fases, né? Isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. As duas fases, certo? As duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, né, que é a igreja, que a igreja é considerada a noiva de Cristo, né, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 16. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo ele aqui nos mostra a nossa ocasião, nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é individual para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus, né? Está lá em Zacarias capítulo 14, versículo 2 e 3. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio, né? Apocalipse tal. Então, queridos, aqui nós temos, vocês no nome de Jesus, estas duas fases, em que a primeira é o arrebatamento, não é uma vinda, é o arrebatamento da igreja, que vinda é quando se completa uma viagem, vinda do céu até a terra. Então aqui a primeira é um arrebatamento, não é literalmente uma vinda. Jesus vai ficar nas nuvens e ali vai ser entregue, a igreja vão ressuscitar, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos depois serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Jesus não vai estar na terra nesse momento. Só na segunda vinda, sim, que ele vai descer até a terra e vai agora defender Israel quando estiver passando pela grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as duas fases dessa vinda, né, em Atos 9, versículo 7, nos fala que os homens que estavam com Saulo, amado, ali, eles ouviram a voz, porém não viram a Jesus. Aqui, né, quando fala aqui, tudo indica que leva para o arrebatamento da igreja, onde muitos ouvirão a trombeta, mas não verá o Senhor, né, no arrebatamento. Paulo tinha, né, consciência da grande tribulação e não pagou para ver, né, mas ele foi até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos consciência de que vai existir esta grande tribulação, e só quem vai passar por ela é quem ficar aqui na terra. Nós não podemos pagar para ver, né, dar uma de machão e querer ficar, porque não adianta eu ficar olhando para as coisas aqui da terra e perder a minha salvação e passar pela grande tribulação, e não vai ser muito legal não. Eu quero dizer, fazer um alerta aqui que nós temos que, na verdade, estar ligado em Cristo Jesus, olhando sempre para a nossa casa, nossa morada nos céus, e não olhar aqui para a terra. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima e nós que são de baixo, né? Diz o Senhor. Vamos aqui na continuação aqui desse tópico, no tópico 2, as duas fases, né, da vinda de Cristo. As cartas de Paulo têm pontos difíceis, como o próprio apóstolo São Pedro ele tem falado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que dá-se o dever
A obrigação de nós estudarmos sempre, não só ler um versículo isolado, porque isso aí pode trazer para nós uma condenação, ok? Pois nós temos que estudar, meditar, recapitular, voltar. Se não entender um texto, volte, pergunte. Ouça isso no nome de Jesus. Olha o que Pedro fala em 2 Pedro 3, 15 e 16. Vejam só. Vejam só, o próprio Pedro falando, antes santificai-vos a Cristo como Senhor em vossos corações, certo? Será que é isso mesmo? 3, é 2 Pedro, estou em 1 Pedro, que é isso? 1 Pedro 3, 15 e o 16. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ó, versículo 16. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, aqui Pedro está falando que nas cartas de Paulo, né, tem pontos difíceis de entender. E por isso a necessidade de nós estudarmos, certo? Ouça isso no nome de Jesus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá no capítulo 9 de Atos, versículo 7, de Atos dos Apóstolos, certo? Alguém está contando a história de Paulo. Ele fala algo que, na verdade, só Paulo para falar o que realmente aconteceu, certo? No capítulo 22, versículo 9. Então, alguém aqui está contando, fala assim, olha, capítulo 9 de Atos, versículo 7, alguém está contando aqui uma história que talvez ele não viu, ele não tivesse muita informação como que foi as coisas. Capítulo 9, versículo 7, ele vem dizer assim, os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Aí vem no capítulo 22, aí aqui agora já é o próprio Paulo, ali era alguém contando a história de Paulo. Você pode ver que os homens que vinham com ele, então ele está falando de Paulo, alguém estava falando de Paulo. Aí agora é o próprio Paulo falando, 22, versículo 9, vejam só. Ó, os que estavam comigo, veja aqui o que é que Paulo está falando. Então, alguém que não estudar, esses pontos difíceis aqui, a pessoa vai se confundir todo. Vai falar, mas peraí, tem contradição na palavra de Deus? Não tem. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram. Lá fala que eles não viram nada, só ouviram a voz. Se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Lá, alguém está contando a história e fala que ele ouviu a voz, mas não viu nada. E aqui ele fala, o próprio Paulo falando que eles viram a luz, mas não ouviram quem falava com ele. Então são esses pontos que nós temos que estudar. Peraí, quem está falando lá? Você vai ver assim, os homens que estavam com ele, então você vai ver que é alguém contando a história. Então ele contou de uma maneira. Mas aqui Paulo está falando assim, olha, na verdade, certo? Ora, os que estavam comigo viram em verdade a luz. Certo? Isso é temorizado. Então, a gente tem que saber esses pontos onde é alguém falando de uma personagem ou o próprio personagem falando. Então, esses pontos nós temos que tomar muito cuidado. Então, esses pontos difíceis assim, nós temos que estar, na verdade, tomando muito cuidado para nós não torcer a palavra, não ver a palavra como uma contradição, não, certo? Então, a vinda aqui que nós estávamos falando é aquela que completa uma viagem. A primeira vinda foi ali o nascimento, né? É uma que muitos falam que é uma vinda, na verdade não é uma vinda, e sim o arrebatamento, pois ele, né, Jesus vai ficar nas nuvens, conforme fala, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 15 e 16. A segunda vinda é no juízo final, né, em Apocalipse capítulo 20, versículo 2 ao 15. Esse tribunal de Cristo, amado, é aqui na terra.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo fala que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Por isso ele ficou firme em Roma, por isso que Paulo ficou firme. Em Romanos capítulo 14, capítulo 14, versículo 10, ele fala para julgarmos o irmão, para nós julgarmos o irmão, pois todos havemos de, ele fala ali para nós não julgarmos o irmão, certo? Porque todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Amados, eu não quero me estender mais. Esta é uma das lições que eu quero trazer aqui, encorajando a você, a todos que estão aí ouvindo esta pré-aula aqui, falando sobre o sofrimento, né, de Paulo, sobre a gloriosa esperança também do apóstolo, pois ele tinha essa esperança, essa espera, né, por gloriosa no Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo já pronto para ser sacrificado, né? Louvado seja o nome do Senhor, oferecido em holocausto, em sacrifício, mas ele estava feliz, porque ele sabia que tinha completado a carreira e que estava chegando o final, o momento dele receber o seu prêmio, a coroa da vida eterna. Ouça isso no nome de Jesus. E essa palavra ele deixou para nós também, para que nós possamos ficar sempre firme e constante na obra do Senhor e jamais desistir. Mesmo através de sofrimento, mesmo através de coisas que possa nos levar a prejuízos aqui na terra de algo material, mas com o Senhor você tem uma grande vitória no céu. Louvado seja o nome do Senhor, que é a sua coroa, que é aquilo que nós muito almejamos. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Muitas lições nós vamos colocar aqui nesse canal, para nós podermos estar acompanhando aqui essas pré-aulas aqui, para você poder aí estar dando aula aí na sua igreja, para vocês poderem estar aí tirando dúvida, deixe seu comentário e vamos juntos levando essa coragem, né, fortalecer uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo, né, com essa palavra, confortando uns aos outros, porque muitos já estão largando a sua fé por qualquer motivo, por qualquer coisa nesse mundo, e esquecendo-se da sua morada no céu, do que ele tem para receber lá em cima, que é uma vida eterna para sempre. Ouça isso no nome de Jesus. Até a próxima. Se não houver arrebatamento, nós estaremos aqui na próxima semana trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Amém.